De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe que quando a gente quer se aproximar de alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente de alguma forma, que direta ou indireta, a gente não busca desagradar a pessoa que a gente gosta. A gente busca agradá-la. Seja nas pequenas coisas, ou seja nas grandes coisas. Mas dentro do que está no nosso alcance, a gente de alguma forma busca agradar as pessoas que a gente gosta. Porém, se tratando de Deus, quando vem a pergunta como podemos agradar a Deus, a própria Sagrada Escrituras, ela define que a forma de a gente agradar o Todo-Poderoso, o Supremo Criador do Universo, o Altíssimo e Soberano Rei da Glória, o nosso Deus e o nosso Pai, é exercendo fé nele. A palavra descreve que é impossível agradar a Deus sem fé. Aí você pode me perguntar, eu gostaria de ter mais fé, mas como é que eu faço para eu ter mais fé? Você pode dizer que muitas das vezes você se julga como uma pessoa que não tem fé, como não tivesse fé, por mais que fale que acredita em Deus. Mas se sente tão pequena que às vezes acha que a sua oração não passa do teto. Acha que Deus não ouve a sua prece. Acha que Deus, por conta de algumas atitudes erradas, ou algumas palavras desagradáveis que saem da sua boca, ou às vezes até mesmo uma explosão por conta do seu temperamento, às vezes você pode chegar à conclusão que Deus virou as costas para você. Que Deus ouve todas as pessoas ao seu redor, menos você. E aí, o que a gente deve fazer? O que fazer para eu ter mais fé? Pode ser a pergunta feita. E a minha resposta é: escolher crer nos ensinos da palavra de Deus. Você que está pedindo fé a Deus, você que está pedindo a Deus, está rezando a Deus para aumentar a sua fé, eu quero que você saiba que a forma de Deus aumentar a nossa fé é nos proporcionando o livre arbítrio de escolher acreditar em sua palavra, de escolher acreditar em suas promessas ou de recusá-la. E nesta manhã, você tem o privilégio de saber disso. Na proporção que você escolher crer, eu creio. Eu creio porque está escrito na palavra de Deus. Mas foram homens que escreveram a Bíblia. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. E daí? Se foi homem? Se o próprio Deus tivesse escrito, você iria realmente crer de todo o seu coração? Porém, vale lembrar que não foi ideias humanas plantadas nas Sagradas Escrituras, mas como ela mesma dá testemunho de si, foram homens santos, escolhidos por Deus, separados por Deus, santificados por Deus, revestidos do Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras como uma carta de amor do eterno Deus para mim e para você como filhos. Então, no momento que você chega a dizer eu não creio porque foi homem que escreveu, então você já cria uma barreira. A barreira é você que está criando, não é Deus. Você está criando a barreira da incredulidade porque você está escolhendo duvidar em vez de escolher acreditar.
E se você escolhe duvidar do que está escrito nas Sagradas Escrituras, para acreditar no que é conveniente para você, no que você acha como certo, aí você está desagradando a Deus. Por mais que você não queira, sabe? Mas você está demonstrando incredulidade em relação à palavra de Deus. E quando você faz isso, você demonstra ausência de fé. Demonstra fraqueza na sua fé. E dessa maneira, você acaba desagradando a Deus. E na vida prática, você fica oscilante. Às vezes você tem uma sensação que Deus está atendendo as suas orações, que Deus está perto de você. E em outras ocasiões você tem uma sensação que Deus está muito longe, que Deus não está te ouvindo, que Deus não responde às suas orações. Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece por conta de uma fé oscilante. Pois hoje você pode estar crendo na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Mas a mesma pessoa que está crendo hoje, amanhã pode duvidar. Pode dizer no seu coração, eu não acredito. É por isso que eu não acredito em tudo que está escrito na palavra de Deus. Veja o que está sendo liberado da sua boca. Você está falando para o universo, você está falando para o mundo, você está falando para o mundo físico e o mundo invisível, que você não crê em tudo que está escrito na palavra de Deus. Enquanto o próprio Jesus Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. E aí, como mensageiro do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, a única coisa que eu posso te falar agora é que a sua fé, ela pode crescer ou ela pode diminuir a partir de sua escolha. Se você escolhe crer, ela aumenta. Se você escolhe duvidar, ela diminui. Porque a própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A gente entende que quando se trata de ouvir, é você ouvir alguém lendo, ou você mesmo lendo. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem. Entende? Por isso é muito importante você crer no que está escrito e recusar duvidar. Porque a dúvida neutraliza a fé. Preste bem. A dúvida neutraliza a sua fé. O que é neutralizar? É impedir que a sua fé floresça. É impedir que a sua fé evolua. É impedir que você agrade a Deus. E se você não agradar a Deus, porque está escrito, quem sem fé é impossível agradar a Deus, como é que Ele poderá ouvir o clamor do teu coração e atender a súplica da tua alma? Se não há fé. E o próprio Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala que tudo é possível ao que crê, você tem que compreender também o contrário. Tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Ao que duvida, nem tudo é possível. Se o seu problema é um problema que necessita de fé, então você só alcançará a resposta, só alcançará a solução, só terá as suas orações de fato atendidas se você manifestar a fé, de tal forma que Deus veja. Porém, isso não é algo de exclusividade para uma pessoa que saiba ler. Você pode não saber ler.